Bem-vindos ao canal Urubu Supremo. Gente, mais uma vez o Flamengo não jogou nada. Verdadeiro time de totó. Jogo horroroso, tenebroso, e posso por mais adjetivos. Mas vou deixar o vídeo dos jornalistas que cobrem as notícias do Flamengo, para vocês verem a agonia que foi esse jogo. Estou puto até agora. Mas antes do vídeo, ajudem o canal, você não vai pagar nada e você vai me ajudar muito, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação para todos e deixando o seu like. Agora assista o vídeo. Que vergonha! O Flamengo, ele se resume hoje a essa palavra, na verdade a duas palavras: vergonha e vexame. O Flamengo virou um vexame. O Flamengo virou uma humilhação para o torcedor rubro-negro. Ver esse jogo, Flamengo e Goiás, dá até nojo de você perceber que um clube que investe tanto em grandes jogadores tem um time inteiro sem vergonha na cara. Tem um time inteiro sem jogar futebol. O que foi esse jogo de hoje entre Flamengo e Goiás? O torcedor tem que estar muito puto. O torcedor tem que estar muito revoltado. Não dá para ter esperança de que o Flamengo possa mudar alguma coisa para a final da Copa do Brasil. É um jogo. Eu vou até ligar o ar, porque eu preciso, porque eu tô com calor e eu vou gritar. É um jogo pior que o outro. Quando você acha que o time do Flamengo não pode piorar, saiba que ele pode ser ainda pior no próximo jogo. Saiba que esses jogadores que ganham milhões e milhões de reais por mês, eles podem ter ainda menos vergonha na cara. Não dá para acreditar. Um time que tem Pedro, Bruno Henrique, Fabrício Bruno, Thiago Maia, Everton Ribeiro, só jogador caro. Não joga nada um jogo. O Flamengo não ameaçou o gol do Goiás. Eu vou ler para vocês não acharem que eu estou exagerando. O Goiás está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Quando esse Goiás enfrentou o Flamengo, ele estava a 1 ponto da zona de rebaixamento. O Flamengo jogou essa merda de jogo contra um time que estava a 1 ponto da zona de rebaixamento. E o Flamengo não consegue ser superior. O Flamengo não consegue mostrar futebol. O Flamengo não consegue mostrar vergonha na cara. É um Flamengo que ele deixa o seu torcedor no limite. Ele deixa o seu torcedor muito puto. Ele deixa o seu torcedor muito revoltado. Qual esperança que esse Flamengo pode dar para o torcedor rubro-negro? Para a final da Copa do Brasil. O torcedor que parou para ver esse jogo, porque tem torcedor que é otário, né? Que ainda assiste, que ainda acredita. Qual esperança que esse torcedor vai ter vendo essa atuação contra o Goiás? E eu quero dizer mais. O Flamengo, se ele não ganha a final da Copa do Brasil, o que é quase impossível de acontecer, e ganhar essa final da Copa do Brasil, porque é um time sem vergonha na cara. É um time sem vergonha na cara, é um time apático e agora é um time com medo. Você vê que é um time frouxo. É um time que está com medo de jogar, porque está vendo pressão de torcida, está vendo agressão de dirigentes fora de campo. O Flamengo virou uma vergonha fora e dentro de campo. O Flamengo virou chacota fora e dentro de campo. E aí eu quero dizer uma coisa bem clara. Jogando o que está jogando, diante do que eu vi nesse jogo contra o Goiás, essa verdadeira vergonha que eu vi hoje lá na Serrinha no jogo contra o Goiás. O Flamengo jogando esse futebol, eu digo para você, se o Flamengo não for para a Libertadores pela Copa do Brasil, ele não vai pelo Brasileiro. O Flamengo nesse momento está em 5º no Brasileirão, em 5º, a 2 pontos do Fluminense, a 3 pontos do Atlético Paranaense. O Flamengo já saiu do G4. É bom a gente deixar isso bem claro. O Flamengo já saiu do G4. Flamengo está fora do G4. Então, é capaz desse time vergonhoso
desse time sem vergonha na cara não se classificar para a Libertadores, tanto pela Copa do Brasil quanto pelo Brasileiro. Olha o jogo que o Flamengo fez contra o Goiás. O Goiás estava a 1 ponto da zona de rebaixamento. Agora, o Goiás está a 2 pontos da zona do rebaixamento. 2 pontos da zona do rebaixamento. Eu vou ler para vocês aqui, é importante a gente ler a escalação do Flamengo para o jogo de hoje. É importante vocês saberem a escalação. Foi a estreia do Rossi, goleiro caríssimo, que veio do Boca. Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, zagueiro que foi caríssimo, vindo da Rússia. Ayrton Lucas, jogador de seleção brasileiro, caríssimo. Thiago Maia, caríssimo. Gerson, caríssimo. Gerson também, caríssimo. Essa é a escalação do Flamengo de hoje. Vamos lá. Vamos para mais. Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro. Como que esse time não ganha do Goiás? Alô, meus amigos. Bem-vindos a mais uma live aqui no canal Ilan e Renato. Mais uma live para cuspir marimbondo. Mais uma live depois de uma atuação patética, pífia, medonha, horripilante, escabrosa do time do São Paulo. Claro que tem muito jogador jogando mal. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas eu me pergunto até que ponto eles não estão jogando mal por causa do esquema do Sampaoli e pela falta de treinamento de fundamentos no que o Sampaoli exige. O Sampaoli exige, antes de mais nada, preparação física. Físico. E aí vai estourando em série os jogadores. Eu já tenho dito aqui inúmeras vezes que eu estou louco para contabilizar os contundidos na época Sampaoli. É um número assombroso, absurdo. Mas, além do físico, o que ele treina? Posicional. E aí a gente vê isso aí. O posicional do Sampaoli é isso aí que nós vimos hoje, que nós vimos no jogo contra o São Paulo, que nós vimos no jogo contra o Atlético Paranaense. Mudam os nomes, mas é o mesmo tipo de jogo. Toque para o lado, toque para trás, toque para o lado, toque para trás. Bum! Chutão de um zagueiro, ou até do goleiro, para frente. Isso é jogo de futebol, minha gente. Me desculpem. Já se falou muita bobagem sobre esse time do Flamengo. Os jogadores escolhiam os jogos. Escolheram a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo, porque não jogaram nada. Escolheram hoje vários jogadores reservas que poderiam aproveitar esse jogo de hoje para dar um up. Não é problema de esforço. É problema de um esquema desastroso e de uma péssima fase técnica da maioria dos jogadores. Hoje até o Bruno Henrique errou coisa ridícula, que não é para errar. Mas aí eu volto aqui. Esses jogadores desaprenderam de jogar futebol ou estão pessimamente treinados? Porque fundamento, amigo, todos nós aqui conhecemos um pouquinho de futebol e de esporte. Eu, por exemplo, joguei voleibol. Fundamento, se você não treina, cai o seu rendimento. Para você continuar jogando bem, independentemente do talento que você tem, você precisa treinar fundamento. Se você abandona o fundamento em prol de parte física e de parte tática, na hora de dar o passe de 3 metros, você erra. Hoje foram erros de passe assim, inacreditáveis, de jogadores que tecnicamente são bons. Uma das pouquíssimas jogadas que o Flamengo fez, em que o Everton Ribeiro tinha a chance de tocar para o Pedro entrando livre dentro da área, ele errou o passe. Ele deu o passe longo demais e a bola chegou no goleiro. O número de passes que o Gerson tem errado, você pode gostar ou não do Gerson. Ele é lento, ele não é lento, não sei lá o quê. Sim, mas tecnicamente ele é um ótimo jogador. Ele não pode errar passe de 3 metros, pois ele está errando passe de 3 metros. Isso não é à toa, gente. Me desculpem, mas quem conhece minimamente futebol
sabe que isso não é à toa. Então, o Sampaoli destruiu o elenco do Flamengo, que no ano passado ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores sob o comando do Dorival. O Vitor Pereira fez a primeira parte e o Dorival conseguiu aprimorar a destruição. Porque ele fala com a maior cara de pau que ele pegou um time que tinha perdido as finais e que não sei lá. E ele o que fez? Ele perdeu tudo que ele disputou. Ele foi eliminado vergonhosamente pelo Olímpia na Libertadores, gente. Ele tinha que ter sido demitido ali. Aliás, foram pelo menos 4 oportunidades que o Flamengo, que para mim jamais deveria ter contratado o Sampaoli, e quem me acompanha aqui sabe que eu fui contra desde o primeiro momento, que eu disse que o Sampaoli era um louco, que o Sampaoli transformava os clubes onde ele trabalhava em um hospício, que ele era mais um posicional radical. Isso tudo eu falei antes da contratação dele, gente. Basta ir lá nas minhas lives e ver. Então, gente, é o seguinte, mas contratou. Muita gente ainda acreditava, muita gente boa, inclusive da imprensa. Com o Sampaoli o Flamengo vai voar. Eu não sei por que achavam isso, porque os times do Sampaoli, nenhum deles voou, tirando a seleção chilena e a Laú. O Santos voou. Voou aonde? O que o Santos ganhou com ele? Jogava bonito. Mas ganhou o quê? Foi vice-campeão, 16 pontos atrás do time do Jorge Jesus. Então, meu amigo, um time como o Flamengo, com a ambição que o Flamengo tem, com o orçamento que o Flamengo tem, com a folha de pagamento altíssima que o Flamengo tem, não pode achar que um técnico que faz o time de vez em quando jogar bonito é o suficiente. Gente, que jogo foi esse? Que coisa medonha. Que jogo. Goiás 0, Flamengo 0. Um jogo horroroso. Olha, realmente complicado. Tá difícil de encontrar palavras que definam essa partida. Mas a live vai acontecer, a gente vai escutar o Sampaoli. Será que será a última entrevista do Sampaoli como técnico do Flamengo? Porque, convenhamos, né? Não tem mais condições, não dá mais. Realmente não tem mais condição. Está muito claro que o Sampaoli não consegue mobilizar os jogadores, não consegue fazer com que eles atendam às suas expectativas e orientações, e a coisa não caminha. Não caminha. Me parece que se o Flamengo quiser ter uma chance, ele vai ter que mudar, vai ter que ter alguém no comando técnico que faça com que pelo menos o time se mobilize, corra, seja competitivo minimamente, porque realmente, tudo bem, muitos desfalques e tal, e a confusão que ele faz, né, as escolhas que ele faz, as substituições, olha, difícil. Hoje vai ser uma live difícil, porque não tem muito o que falar do jogo, né? Não tem muito o que analisar o que desse jogo, falar o que desse jogo. Um jogo deprimente, uma coisa triste, né? Triste de ver. Muito ruim. A coletiva do técnico do Flamengo, o Jorge Sampaoli. Vejamos aí o que ele vai dizer, quais serão as justificativas, os argumentos que ele vai apresentar para isso que aconteceu agora, algo realmente deprimente, um jogo medonho, uma atuação burocrática, o Flamengo acomodado, sem nenhum interesse, mexido. Nossa, assim, uma coisa triste de ver. Porque o Goiás, ele quase empatou com o Palmeiras, tomou um gol no último lance. E ele repete a estratégia em qualquer lugar, contra os times considerados mais fortes, pelo menos no papel. Então, quase empatou com o Palmeiras, agora empatou com o Flamengo, e vai juntando pontinhos, aí tenta nos confrontos com as equipes do bloco de baixo da tabela uma vitória ou outra, vai se mantendo ali fora da zona de rebaixamento. E o Flamengo, atenção, o Flamengo, se for hoje, se o Fluminense vencer o Cruzeiro daqui a pouco e o Atlético Paranaense vencer o Internacional, o Flamengo sai da zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Tá? Tem esse detalhe também. E vamos ouvir, então, o técnico Sampaoli. Será a última entrevista dele ou será que teremos outra no domingo? Vai continuar até domingo ou será que a diretoria muda de ideia e troca o comando técnico antes da final? Não sabemos, né? Mas a coisa está muito feia. Ele está completamente perdido. Imagino que eu não peça admissão porque tem uma multa e porque talvez alimente uma vã esperança de ganhar um título no domingo, apesar de nada apontar nessa direção. Vamos ao Sampaoli, então. Queria que você fizesse uma avaliação do que foi essa partida contra o Goiás e também, em cima dessa avaliação,
a particular do goleiro Rossi, né, que hoje teve a primeira oportunidade dele com a camisa do Flamengo, desde que chegou só havia treinado até então. Creo que el juego fue favorable en el desarrollo para Flamengo. Tuvo el control de 90 minutos. No tuvo, le faltó un poco de profundidad y de creatividad en el último tercio con tanto dominio. Y contra un team que defiende muy bien, que en los últimos 9 juegos no tengo mucho gol en contra. Entonces, valoro el desarrollo del juego. Lamentablemente no tuvimos precisión para definir el juego. A gente viu que você ficou nervoso com o jogo, como se desenrolava o jogo, o time do Flamengo, até chutou o microfone ali. O torcedor também fica preocupado, porque já tem essa decisão no domingo contra o São Paulo. O Flamengo criou poucas oportunidades no jogo. O que pode dar esperança para o torcedor que vai ser um time diferente, mas que domingo vai ser diferente? Yo considero que tengo esperanza que el domingo el time va a tener más contundencia que hoy y que más tiene que crear en relación del dominio a través de situaciones. Yo estoy convencido que el domingo el time va a estar con todas las posibilidades de poder ganar el juego. Difícil, mas estoy convencido que va a ser un gran juego el día domingo. Quando em São Paulo eles tomaram da Liberal News, a gente percebe que o clima no Flamengo está um pouco caótico. Já teve a agressão do Pablo Fernandes com o Pedro, depois no CT o Gerson com o Varela, e agora o Marcos Braz se envolveu no episódio no Shopping do Rio ontem. Como que você está lidando com esse clima? E a gente meio que percebe assim também, parece que está sem comando. Tanto da diretoria, tanto por parte do senhor. Você concorda que está sem comando? E se está sem comando, quando o senhor perdeu esse comando do Flamengo? Yo creo que son feitos aislados. O sea, yo no tengo cómo controlar eso. No, sinceramente, hallo que el diagnóstico que yo veo de lo que está aconteciendo tiene que ver con que Flamengo en el último tiempo ganó muchas cosas. Este año fue un año muy complicado. Fue complicado antes, muy complicado antes de mi llegada. Fue complicado. Tuvimos un tiempo de crecimiento. Ahora Otimi cayó un poco y la presión es muy grande. Entonces hay mucho nerviosismo. Ese nerviosismo se traslada en el juego, se traslada en la manera de resolver una jugada. Hay mucha tensión. Yo creo que eso nos ayuda, sinceramente. ¿Você tem o comando da equipe? No, yo tengo el comando del team que juega ahí. Yo comando eso. Lo que pasa afuera no me interesa ni lo comando. Olha, no primeiro tempo com o São Paulo, o time não teve nenhuma finalização. Hoje teve uma no primeiro tempo. O que está faltando para o time conseguir? Está finalizando mais, está criando mais chances. Mucha más valentía para poder atacar, mucha más decisión. Tuvo el control, tuvo 90 minutos de posibilidades, tuvo el segundo tiempo con mucho más control y mucha más chance, mas faltó por ahí la convicción de resolver el juego. Última pergunta aqui. São Paulo, boa noite. Sou Bruno Vilafranca da S1 Live. Eu queria que o senhor tentasse explicar o momento técnico e, quem sabe, tático dos meias que tem que fazer essa bola chegar no ataque. A gente vê muitos zagueiros do Flamengo com essa bola e, às vezes, eu percebo que eles têm alguma dificuldade de achar essa bola por dentro. Porque tentam muito essa bola por fora. E o Flamengo precisa de gols, né, no domingo, pelo menos de um, para levar para as grandes finalidades. Eu queria que o senhor avaliasse esse momento técnico dos meias que vão fazer esse último passo. E se o senhor puder falar também da situação do Arrascaeta, que para o torcedor, mesmo que seja 40%, 50%, 60% do Arrascaeta, já é uma esperança muito grande porque o Flamengo precisa de gols. Obrigado. Acho que você tem razón. El último pase de Otimi no acontece y tienen mucha ventaja en ese espacio como para dar ese último pase. Otimi está fallando ahí en asistencia. Entonces los delanteros por ahí fican un poco aislados de juego. Y esa es una conclusión. Normalmente Arrascaeta es el jugador que más... No final da Arrascaeta, disse ali que o Arrascaeta é um jogador importante, que pode ser decisivo e tudo mais, mas assim, nada de muito importante, ou seja, ele ainda fala como quem acredita na possibilidade
de uma vitória domingo sobre o São Paulo e conquista do título da Copa do Brasil. Mas a realidade é bem diferente. A gente percebe o Flamengo completamente perdido, um Flamengo sem rumo, um Flamengo sem competitividade, um time realmente que não dá para esperar nada desse time, nada. Uma grande atuação, uma vitória no domingo, seria assim, o improvável acontecendo, né? Seria algo assim totalmente fora do roteiro, algo totalmente fora de qualquer lógica. O futebol não tem muita lógica, mas especificamente nesse momento, se o Flamengo conseguir domingo uma vitória e o título da Copa do Brasil, terá sido algo muito distante daquilo que vem se encaminhando, né, que a gente vai percebendo na medida que os jogos vão acontecendo. O time está perdido, o time não tem motivação, o time não tem pegada, o time não tem organização, o time não cria, o time não faz nada. E o discurso do Sampaoli é um discurso para constar, né? Não consegue realmente ser minimamente convincente. O trabalho dele parece que realmente chegou no limite do limite, mas, a priori, ele segue no comando técnico, ou seja, a diretoria não deve mexer. Amanhã tem uma coletiva do Marcos Braz, às 13h, onde ele vai falar do imbróglio, da confusão, né, na qual ele se envolveu no dia de ontem, lá no Shopping Center, no Rio de Janeiro. Mas, fatalmente, eu quero perguntar para ele, com certeza, colegas que estarão na coletiva vão perguntar para ele sobre a situação do técnico Jorge Sampaoli.